Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre floco biológico? Então, vem comigo. Olá a todos, olá a todas. Aqui é o Dr. Fábio, do nosso canal da EcoClass, para mais um programa Bate-Papo sobre Saneamento. E hoje vamos falar sobre um cara extremamente conhecido no tratamento de esgoto. Tenho a honra de trazer para a nossa conversa hoje o floco biológico. Galera, quem tem o mínimo contato com o processo de lodos ativados consegue bater o olho no tanque de aeração e identificar o que é um bom floco biológico. Ele olha e fala, poxa, tem um floco biológico bacana nesse tanque de aeração, hein? Se colocar uma alíquota disso numa lâmina, lamínula, microscópio e olhar, garanto, não precisa ter muita intimidade com ele, não. Você vai olhar e vai saber dizer se o teu floco tá bom, tá parrudo, se ele tá frágil, se ele tá pequeno, se ele tá assim ou se ele tá assado. Porque é muito fácil de identificar um bom floco. Mas a pergunta que eu te faço é: você sabe como que esse floco biológico foi formado? Você já conheceu a teoria da biofloculação? Quais fatores estão envolvidos? Qual a importância dos micro-organismos? Por que pode dar tão errado? Tem coisa para ver. Vamos ver sobre isso? Vamos trocar uma ideia? Vamos conversar sobre o floco biológico? Vamos lá bater um papo sobre saneamento? Meus caros e minhas caras, vamos lá. Nosso assunto hoje é o floco biológico, mas antes vamos dar uma bela contextualizada. Bom, os processos biológicos de tratamento de esgoto, eles se baseiam no desenvolvimento de biomassa. Biomassa nada mais é do que um aglomerado heterogêneo de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem ter um crescimento aderido, ou nos processos biológicos, eles podem ter um crescimento em suspensão. Quando nós nos referimos ao desenvolvimento de biomassa no crescimento aderido, estamos falando da formação de biofilme, quando essa biomassa se desenvolve em áreas superficiais, como nessas biomídias de um processo MBBR. Já quando esse desenvolvimento da biomassa ocorre em suspensão, nos referimos ao novíssimo, ainda novíssimo, grânulo aeróbio e ao nosso cara aqui, ó, o protagonista do dia, o floco biológico. Olha só que bonitão. Bom, o floco biológico é o cara que vai ter que dar conta disso aí, ó, da matéria orgânica presente no esgoto. Mas vamos enxergar melhor o que é essa matéria orgânica presente no esgoto. Ela pode ser subdividida em duas parcelas de acordo com a interação que terá com esses micro-organismos, com essa biomassa. A matéria orgânica no esgoto, ela pode ser biodegradável e não biodegradável. Não por acaso a seta da parcela biodegradável é maior do que da setinha aqui da não biodegradável, porque nós temos uma maior concentração, felizmente, de matéria orgânica biodegradável. Essa matéria orgânica biodegradável, ela pode se apresentar na forma solúvel e particulada. Da mesma forma, essa matéria orgânica não biodegradável, ela também pode se apresentar na forma particulada e solúvel. Pois bem, a forma solúvel da matéria orgânica biodegradável é rapidamente assimilada por essas bactérias. É rapidamente metabolizada e utilizada no anabolismo e no catabolismo bacteriano. Já a parcela particulada da matéria orgânica biodegradável, antes de ser aplicada no metabolismo bacteriano, é necessário que ela sofra uma hidrólise. É necessário que a bactéria sintetize e libere enzimas digestivas para que atue na matéria orgânica, na estrutura molecular, para que quebre, para que fragmente, para que facilite a sua absorção e assimilação. Mas a matéria orgânica biodegradável será consumida pelas bactérias. E o que vai acontecer com essa matéria orgânica não biodegradável? Bom, a matéria particulada, assim como o restante aqui, ó, vai ser absorvida no floco biológico, na biomassa. Daí, depois o que vai acontecer? A matéria orgânica solúvel e particulada, então, já foi rango do floco biológico, e a particulada vai ser absorvida no floco biológico, e depois lá no decantador será separado da fase líquida, clarificando o efluente. Daí a importância de que essa estrutura, o floco biológico, tenha a competência de aderir essas duas parcelas particulada e isso aqui nem precisa ter competência. A rapidamente assimilada, eles vão metabolizar muito rápido.
Mas a grande importância é que essa estrutura consiga dar conta de segurar essas parcelas particuladas. Por quê? A matéria orgânica não biodegradável solúvel, essa parcela inerte, ela vai embora com o efluente. Então, meus amigos e minhas amigas, o floco biológico, enquanto estrutura morfológica de tratamento, onde estão os elementos que vão atuar diretamente na matéria orgânica, ele vai agir pegando essas parcelas da matéria orgânica presentes no esgoto. E tem que ter essa competência de depois ser facilmente removido da fase líquida. Agora, como que isso tudo acontece? Como que o floco biológico se forma e atua nesse sentido? Bom, primeiramente, é fundamental a presença de determinados micro-organismos. Na verdade, dois grupos. Um deles são as bactérias formadoras de floco. Galera, bactérias formadoras de floco são bactérias heterotróficas com uma capacidade fisiológica de liberar em quantidade uma substância que a biologia chama de glicocálix, mas que nós aqui no saneamento chamamos de polímero exocelular, EPS. Essa capacidade fisiológica de excretar EPS dá às bactérias formadoras de floco uma característica bem singular. Elas conseguem favorecer a aglutinação de material ao seu redor. Esse material ao seu redor podem ser outras células bacterianas ou mesmo fragmentos de matéria orgânica. Então, as bactérias formadoras de floco, elas favorecem essa aglutinação. No início, quando elas começaram a ser catalogadas e conhecidas, acreditava-se que apenas a Zooglea ramigera fosse a única capaz de liberar em excesso esse EPS, favorecendo essa tal aglutinação. Hoje sabe-se que não. Que outras bactérias, outras espécies de bactérias, como a Flavobacterium, a Chromobacter, a Alcaligenes, a Pseudomonas, e até hoje suspeita-se, galera, que até alguns protozoários consigam excretar EPS, agindo nessa aglutinação. Quer dizer, hoje a Zooglea já não é mais a única, mas mesmo assim ela criou fama e quando em determinadas circunstâncias há um excesso de bactérias formadoras de floco, há um excesso desse EPS, o pessoal chama isso de zooglea. Né? É muito comum em aquaristas usar esse termo, zooglea. Ah, tem uma massa de zooglea aqui no meu aquário, que nada mais é do que esse acúmulo de EPS, um acúmulo desse polímero exocelular com essa característica de aglutinação, de adesão, como se fosse uma cola. Então, as bactérias formadoras de floco acabam tendo um papel importante na estrutura do que a gente vai ver daqui a pouquinho do floco biológico. Outro conjunto de micro-organismos muito importante para a estrutura do floco biológico são as bactérias filamentosas. Galera, as bactérias filamentosas são bactérias que originam colônias com uma morfologia alongada, semelhante a um fio de cabelo. Elas podem ser heterotróficas ou quimioautotróficas. Diferentemente das bactérias formadoras de floco, as bactérias filamentosas não possuem essa capacidade de excretar EPS. Elas formam esses filamentos. As bactérias vão se reproduzindo, uma do ladinho da outra, e há uma camadinha, uma bainha, que envolve, formando esses... Eu estou fazendo um gesto aqui como se vocês estivessem me vendo. Oh, meu Deus. Formando esses filamentos, esses fios. Há diversas espécies dentro desse grupo de bactérias filamentosas interessantes para nós no tratamento de esgoto para a formação do floco biológico. Nocardia é a mais famosa. Tiotrix, Micotrix, Sphaerotilus, enfim, há uma infinidade hoje de bactérias, de espécies de bactérias filamentosas que já são conhecidas nossas e que atuam junto na formação do floco biológico. Então vejam, no corner esquerdo nós temos lá as colônias das filamentosas. No corner direito nós temos lá as bactérias formadoras de floco. Olha bem para elas, galera. Imagina que elas estejam sozinhas, vivendo sozinhas, no tanque de aeração. Concorda que as bactérias filamentosas, tanto uma como as formadoras de floco, como as outras aqui, elas apresentam uma área superficial para absorver a matéria orgânica bem pobre. Imagina que a matéria orgânica está passando aqui, ó, a solúvel e a particulada. O poder de captura
É muito reduzido. Por mais que as formadoras de floco produzam EPS e que tenham essa capacidade de aderir a essas partículas, a área superficial é muito pequena. Imagina que elas, dessa forma, estejam sujeitas a uma variaçãozinha mínima de pH, de temperatura, alguma substância tóxica. Elas estão expostas demais. Não há, ao seu derredor, nenhuma estrutura para proteger, para dar uma segurada em nenhum evento adverso. E sem contar que, olhando-as desse jeito, elas não, podemos dizer que elas não têm uma característica que facilitaria a sua remoção da fase líquida. Elas têm uma má sedimentabilidade. Ou seja, vivendo isolado, as colônias das filamentosas e as formadoras de floco, elas vão sobreviver no ambiente, óbvio, mas a vida delas vai ser muito difícil. Felizmente para nós, elas formam um consórcio, elas se aglutinam, elas se juntam e dão origem a essa estrutura coesa, protetiva, com uma melhor sedimentabilidade, que é o floco biológico. Galera, isso daqui, essa estrutura, ela tem muito mais área adsortiva, ela tem muito mais proteção a eventos adversos e, para nós, ela oferece uma maior facilidade de sedimentabilidade, de separação da fase líquida. Dessa forma, o floco biológico ele é o produto oriundo de um mecanismo de biofloculação, provocado pela união dessas duas espécies de bactérias, desses dois conjuntos de bactérias, formadoras de floco e filamentosas. O floco biológico tem essa estrutura heterogênea que favorece a presença de bactérias filamentosas formadoras de floco, material orgânico, biodegradável e inerte adsorvido, outras células, permite que outros micro-organismos, como protozoários, façam parte de sua estrutura e muito EPS. Esse exopolissacarídeo, ou polímero exocelular, ou glicocálix, ele acaba se acumulando no contorno dessa estrutura, oferecendo essa característica protetiva e acumulativa e facilitando a acumulação da matéria orgânica. O tamanho do floco biológico acaba sendo uma função de um balanço de forças, onde o EPS é a estrutura coesiva, que agrega, que congrega, e as tensões de cisalhamento promovidas pelo turbilhonamento da aeração acabam sendo uma força antagônica. De um lado, o EPS quer grudar, quer ajuntar, quer forçar, quer manter unido. Do outro lado, nós temos a agitação querendo fragmentar. Logo, nesse ambiente tenso, coagula o floco biológico. E quando ele se forma, é porque as forças de coesão acabam sendo superiores à força de destruição provocada pela agitação imposta ao reator biológico. Parece fácil, mas não é. Até hoje, ainda não há uma teoria que explique definitivamente a biofloculação. Há algumas ideias, algumas hipóteses lançadas, e o que eu trago para cá é justamente o que seria, no momento, o consenso. E o que é esse consenso em termos de hipótese para biofloculação? Bom, entende-se que as bactérias filamentosas, dada a sua estrutura, os seus filamentos, elas originam uma matriz estrutural, como se fosse um esqueleto. Elas formam um emaranhado. E aí, as bactérias formadoras de floco, que têm uma estrutura menor, elas acabam se alojando no meio desse esqueleto e liberam EPS. Esse EPS, ele não se perde mais na massa líquida. Ele fica retido nessa estrutura formada pelo esqueleto das bactérias filamentosas. Facilitando o quê? Facilitando a aderência de partículas coloidais, material orgânico e inerte, além de outros micro-organismos. Isso faz com que o floco biológico, aos poucos, comece a aumentar e comece a permitir que haja uma colonização por outros micro-organismos.
E como comentei agora há pouquinho, há suspeita de que eles também sejam capazes de liberar ETS. Então, num dado momento, nós temos uma estrutura coesa formada por um pool, por um aglomerado de diversos micro-organismos que se mantêm coesos, unidos, graças à ação do EPS e a essa matriz estrutural promovida pelas bactérias filamentosas. Então, se de um lado nós temos as formadoras de floco liberando uma substância primordial para que ocorra a formação do floco, do outro lado nós temos a presença das filamentosas oferecendo a estrutura para que tudo isso tenha tamanho, tenha forma. Daí o fato de que a biofloculação é realmente originada pela união, pela simbiose entre esses dois conjuntos de micro-organismos. Mas nós temos também um outro adendo, uma outra teoria que tenta explicar a biofloculação, com base na dinâmica de crescimento dos micro-organismos, das bactérias. Então vejam só, a gente sabe que na fase exponencial nós temos um excesso de substrato na fase líquida, fazendo com que tenhamos um predomínio da respiração exógena, uma alta relação alimento-microorganismo. Tem muita comida na fase líquida. Bom, as células bacterianas, naturalmente, elas são consideradas colóides hidrofílicos. Nós temos o hidrofílico e o hidrofóbico. Hidrofílico é amigo da água, hidrofóbico tem pavor de água. Então, a célula bacteriana, ela está lá misturada na água numa boa. E nesse momento, na fase exponencial, com o predomínio da respiração exógena, as bactérias, elas possuem energia suficiente para vencer as forças de atração molecular. Forças de atração molecular, elas são originadas através das forças de Van der Waals. Em geral, são forças fracas, que são forças associadas a características das moléculas que atraem umas às outras. Nesse momento, na fase exponencial, a energia obtida nessa alta relação alimento-microorganismo permite às bactérias manterem-se dispersas, porque elas conseguem escapar dessa ação atrativa das forças de Van der Waals. Logo, na fase exponencial, nós vamos encontrar uma baixa biofloculação. As bactérias não querem ainda se unir. Tem tanta comida dando sopa que elas sozinhas acham que vão dar conta do recado. Mas na vida nem sempre é assim. Na fase de decaimento, aonde a oferta de substrato na fase líquida cai drasticamente, nós temos uma mudança de chavinha. E as bactérias passam a atuar muito mais na respiração endógena. Quer dizer, agora não tem mais substrato livre na fase líquida, dando sopa, a bactéria tem que consumir o que ela acumulou, as suas reservas energéticas. Nós temos uma baixa relação alimento-microorganismo. Logo, consequentemente, o que a gente tem? Uma diminuição drástica na energia oferecida para as bactérias. Nesse momento, as forças de atração molecular, as forças de Van der Waals acabam se valendo e as células bacterianas começam a se aproximar. Galera, se você conhece, se você já estudou a teoria da compressão da dupla camada, que é observado nos colóides das águas brutas, nos processos de coagulação, é a mesma coisa que eu estou falando aqui com vocês. Há uma diminuição energética que permite a atração dos colóides, só que aqui o colóide é a bactéria, e nessa atração nós temos a facilidade da formação dessa estrutura do floco biológico. Logo, na fase de decaimento, nós temos um aumento na taxa de formação de floco. Vejam que essa hipótese, ela se coaduna muito bem com tudo isso que a gente disse aqui. Ela acaba complementando e explicando por que ocorre a aproximação das bactérias formadoras de floco e das bactérias filamentosas. Fato é que, uma vez formado o floco biológico, o tratamento de esgoto baseado no crescimento em suspensão acaba tendo uma eficiência muito grande. Porque agora, a matéria orgânica solúvel e particulada que chega com esgoto, ela se depara com essa estrutura gigantesca aqui, ó, que vai absorver, que vai trazer para dentro de si essa matéria orgânica.
Vejam, a matéria orgânica particulada vai ser absorvida pelo floco biológico. Não quer dizer que ela vai ser rapidamente utilizada, não. Tanto é que a gente tem aí as variantes do lodo ativado e a variante alta taxa, o lodo biológico tem que ser, que é removido, vai ter que ser estabilizado no tratamento do lodo. Na variante convencional, também. Só lá na aeração prolongada, que a matéria orgânica aqui dentro vai ser totalmente consumida e eu não preciso estabilizar o lodo na linha de tratamento de lodo. Mas fato é que o floco biológico agora, formado no meu tanque de aeração, ele vai retirar da fase líquida a DBO, fazendo com que lá depois, do efluente final, ele saia com essa redução da DBO. E o interessante é que essa biofloculação, ela vai formar uma estrutura. Vejam, não é só a biofloculação. Então, o que a gente tem que levar em conta? A biofloculação é um produto da presença desses dois micro-organismos que a gente falou agora, de toda essa história, mais das características hidrodinâmicas do reator. As tensões de cisalhamento, o turbilhonamento, é muito importante na formação do floco biológico. Se nós não tivermos um gradiente de mistura, um grau de mistura bom, nós dificultamos o encontro dessas bactérias, dificultamos a biofloculação. Se nós tivermos um turbilhonamento muito alto, muito intenso, as tensões de cisalhamento vão destruir tudo aquilo que as forças de Van der Waals estavam promovendo em termos de atração bacteriana, vai quebrar o floco. Então, a biofloculação junta tudo isso, características biológicas, físicas e químicas e características hidrodinâmicas. E quando todo esse conjunto de fatores é bem desenhado, é bem concebido e é bem imposto no tanque de aeração, nós temos um floco biológico tão bem formado que, além de ter uma excelente sedimentação, ele vai formar ambientes atrativos para nós. É possível nós encontrarmos em flocos biológicos diferentes gradientes de concentração, tanto de DBO como de OD, fazendo com que, por exemplo, na área mais externa, nós tenhamos um predomínio de bactérias estritamente aeróbias. À medida que vamos penetrando no floco biológico, o oxigênio dissolvido vai sendo consumido ao fato de que nós temos transições de zonas aeróbias, facultativas, para zonas anóxicas ou anaeróbias, permitindo que o floco biológico seja um ambiente onde eu consiga ter esses três ambientes. Isso é um fato. Tanto é que nós temos um processo chamado de nitrificação e desnitrificação simultâneo, o NDS, que acontece num único lugar. Que lugar que é esse? O floco biológico. Aqui nós temos a nitrificação, um evento biológico aeróbio de conversão da amônia a nitrato, e aqui para dentro nós temos a desnitrificação, um evento biológico que ocorre no ambiente anóxico, na ausência de oxigênio e presença de nitrato. Então, vejam, a biofloculação, ela, quando bem conduzida, ela nos permite que não só a DBO seja removida, não só a matéria orgânica, mas que nitrogênio também assim o seja. E como nós temos a formação de zona anaeróbia, isso também pode ser um facilitador quando desejamos remover fósforo, já que a intercalar ambientes anaeróbios e aeróbios facilita muito a remoção de fósforo. Bom, o fato é que, para que o floco biológico seja formado, nós temos que ter um equilíbrio entre esses dois grupos de micro-organismos. A balança aqui está mostrando uma igualdade, mas isso não é uma verdade. Só coloquei aqui a balancinha para mostrar que é necessário haver equilíbrio. Equilíbrio. E que fatores que acabam afetando diretamente nessa biofloculação? Relação alimento-micro-organismo, concentração de oxigênio, grau de septicidade, entre outros. A relação alimento-micro-organismo é um dos fatores mais importantes, porque ela é o quanto eu estou dando de comida. Se essa relação alimento-micro-organismo, ela, digamos que ela está sendo mal estabelecida, ela pode favorecer um ou outro conjunto de micro-organismos, e essa balança pode se descompensar. Oxigênio dissolvido, a mesma coisa. Nós temos, entre esses grupos de bactérias, bactérias com uma capacidade de sobreviver mais ou menos dependendo do OD. Se o OD muda, pode favorecer A ou B.
pode favorecer um ou outro. Septicidade. Septicidade é a presença de compostos sulfurosos à base de enxofre. Galera, quando eu falei para vocês agora há pouquinho dessas duas bactérias isoladas, as formadoras de floco, em geral, são heterotróficas. Mas aqui nas filamentosas, nós temos heterotróficas e quimioautotróficas. E entre as quimioautotróficas, nós temos algumas filamentosas sulforredutoras. Ora, se eu tenho um excesso de compostos sulfurosos, eu posso favorecer o crescimento dessas quimioautotróficas filamentosas. Enfim, quando eu tenho o equilíbrio, o floco ele vai ser coeso, uma excelente velocidade de sedimentação e compactação e vai me resultar num efluente altamente clarificado. Mas se alguns desses fatores não estiverem bem controlados, se as características hidrodinâmicas dos reatores forem desfavoráveis, aí eu vou ter um desequilíbrio entre as populações. E o meu floco biológico vai para o beleléu. O que pode acontecer? Basicamente, dois mundos podem ser observados. Eu posso ter um predomínio de bactérias formadoras de floco, ou seja, ao bagunçar essa balança, eu posso favorecer as bactérias formadoras de floco. Quando isso se estabelece no meu tanque de aeração, eu terei um floco pouco rígido, floco pequeno, frágil, que não vai sedimentar bem, que vai ser arrastado no efluente final. É o pinpoint flock, ou floco disperso. Por outro lado, quando eu tenho, por conta desse desequilíbrio, o predomínio das bactérias filamentosas, aí eu tenho a instalação dos piores dos mundos. As bactérias filamentosas vão começar a aumentar a sua população, seus filamentos vão se prolongar ao longo do tanque de aeração, ligando-se um ao outro, formando uma grande massa que não vai sedimentar, que vai ser levado junto ao efluente final. Isso é o bucking filamentoso ou o entumecimento do lodo. Enfim, o floco biológico ele tem que ser assim: coeso, grande, com uma excelente velocidade de sedimentação, conseguindo agregar micro-organismos, matéria orgânica e formar um efluente clarificado. Quando algum problema se instala, eu posso ter o excesso de bactérias filamentosas ou o excesso de bactérias formadoras de floco. Quando eu tenho excesso de filamentosas, me falta formadoras de floco. Quando eu tenho excesso de formadoras de floco, me falta filamentosas. E ambas situações fazem com que eu tenha aquele primeira situação que eu comentei com vocês. Elas isoladas, elas não conseguirão ter uma vida tão boa quando vivem juntos. E nós aqui, o operador de tratamento de esgoto, para nós vai ser o pior dos mundos. Seja o floco disperso, ou seja o bucking filamentoso, eu vou perder lodo no meu efluente final, eu vou perder eficiência. Por isso, meus caros e minhas caras, conhecer os mecanismos de biofloculação é fundamental para eu entender o que eu tenho que controlar na minha estação para garantir isso aqui, ó, o floco biológico bem formado. Enfim, amigos e amigas, esse é o que tínhamos para conversar hoje. Espero que tenha agregado, espero que tenha trazido um conhecimento novo para vocês. Peço novamente, dá o like, não custa nada. Coloque isso na tua cabeça. Para vocês, apertar nesse joinha é só um cliquezinho. Para nós, é mostrar para o robozinho do Google que somos relevantes. E aí ele manda a gente para mais pessoas. Nosso conteúdo pode ajudar outras pessoas. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos aí sempre com cursos e novidades. Eu vou ficando por aqui. Me despeço com muito carinho de vocês e até um próximo bate-papo sobre saneamento. Até!